Olá, hoje eu vou dar continuidade a um vídeo que é como perdoar a si mesmo. E no vídeo de hoje em específico, a gente vai falar a respeito de como lidar com a culpa que a quebra dos acordos consigo mesmo gera. Essa é uma sequência. Se você quiser ver os vídeos anteriores, você clica aqui no link que está na nossa descrição, que você vai conseguir ver toda a sequência. Vai ter um vídeo na sequência, que é um vídeo a respeito da tomada de consciência a respeito das próprias falhas, que é o vídeo final a respeito dessa questão da como perdoar a si mesmo. Mas no vídeo de hoje, a gente vai falar especificamente a respeito das quebras de acordo consigo mesmo e como isso gera culpa. Tá? Sempre isso no nosso canal, a gente vai falar a respeito do ponto de vista neurológico. E aí é importante que a gente perceba que o ser humano ele tem uma necessidade de evolução. Ele tem uma necessidade de ser melhor do que ele era antes. Essa necessidade ela vem a partir do objetivo do organismo biológico, em especial do que se manifesta no nosso corpo a partir do nosso cérebro, que é o objetivo de ser feliz. E ele sabe que para que ele seja feliz, ele precisa ser melhor do que ele era antes. Então, do ponto de vista cerebral, quando a gente faz coisas positivas, a gente gera serotonina. Isso é um neurotransmissor que causa prazer. Diferente de quando a gente toma atos negativos, que a gente expressa outros tipos de neurotransmissores que vão causar tristeza, incômodo, culpa, várias outras coisas. E a gente sabe, o nosso cérebro sabe, que para que a gente seja feliz, a gente precisa aumentar a consciência, a gente precisa melhorar as nossas habilidades, a gente precisa ter um crescimento. É claro que existe um limite para isso. Tem um outro exercício que em algum momento o cérebro chega nessa conclusão, tá? Que é o momento em que você precisa simplesmente desfrutar, que você precisa realmente se contentar com o que você já possui, e isso é um momento de relaxamento, que vai produzir outros neurotransmissores, que são os transmissores GABAérgicos, que também dão uma sensação de prazer. Mas a gente tem sempre esse movimento de evolução, você tem essa expansão, que é uma expansão da consciência, que se manifesta no cérebro como maiores habilidades, maior entendimento do que está acontecendo, maior autoconhecimento, se entendendo melhor. E, num segundo momento, a gente tem um momento de relaxamento, em que você desfruta daquilo que você conquistou, a vida que você está tendo. Eles são movimentos que acontecem continuamente e que eu separei didaticamente, mas cerebralmente eles têm neurotransmissores diferentes até. Tá? E uma das coisas importantes para isso é que a gente cumpra os acordos que a gente faz consigo mesmo. Veja, quando foi a última vez que você rompeu um acordo que você fez consigo mesmo? Bom, essa aqui é a minha lista de ano novo. Eu vou fazer isso, fazer aquilo. Ai meu Deus, não fiz nada ainda. Gente, a gente faz muitas promessas para si mesmo, né? E a gente muitas vezes não consegue cumpri-las. Bom, por que isso acontece? Veja, isso acontece porque existem muitos eus dentro de nós mesmos. É isso mesmo que eu falei. É como se nós tivéssemos várias microestruturas cerebrais que são expressões de uma possibilidade de quem você é. Só que essas estruturas, num primeiro momento, elas não se conversam entre si. E é isso que gera essa grande confusão que fica internamente. Então você tem um eu que, quando chega à noite,
ele promete que ele vai acordar cedo no dia seguinte e que ele vai na academia antes de ir para o trabalho. E o eu que acorda não está sabendo desse acordo. Ele não concorda com isso. Ele se rebela contra isso. Ele fala, não vou, estou nem aí. Você tem um eu que quer emagrecer e que promete que vai comer melhor, que vai comer uma alimentação mais saudável, que vai fazer uma dieta, que não vai nunca mais comer chocolate nem doce. Passou um tempo, surge o eu que está morrendo de vontade de comer um doce, um chocolate, que não estava presente no momento em que o outro eu fez aquele combinado. Então, o primeiro problema para a quebra dos acordos é essa multiplicidade que a gente tem dentro do nosso cérebro, que se manifesta como desejos, como impulsos, como expressões de uma possibilidade de futuro de quem você vai ser, que nada são mais do que aquele desejo de que a gente seja melhor, de que a gente caminhe para um processo de evolução, que inclusive o nosso cérebro sabe que é algo essencial para a sobrevivência. É algo essencial para aquela segunda necessidade que eu já comentei, que é a necessidade de pertencimento. Afinal, quanto melhor, mais equipado você for como ser individual, maior a chance da sua família te aceitar e gostar de você. Então, o seu cérebro ele tem esse drive, essa necessidade de ser melhor, de crescer, de ir para frente, mas ele tem também outras necessidades que não estão sendo levadas em consideração. Bom, e como eu faço para integrar todos esses eus? Veja, o nosso cérebro ele tem uma habilidade que se chama atenção. E eu vou usar aqui nesse vídeo muitas vezes a palavra atenção como sinônimo de presença. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente está desatento é como se a gente não estivesse aqui. É como se a gente não estivesse presente. Então, essa consciência, essa atenção a respeito do que está acontecendo aqui dentro é uma presença de si mesmo. É quando você realmente está aqui. Porque existem muitos eus. Mas existe um eu, que é o eu que define as coisas. É o eu consciente. É um eu observador, que ele olha tudo isso e ele tem uma isenção para que tome as decisões. Possivelmente este é você, e não todos esses que vão se manifestando ao longo do dia. E para que a gente possa integrar todos esses eus que moram dentro da gente, a gente precisa dessa habilidade neuronal que é a atenção, que é a presença. Você precisa estar atento no momento em que você toma as decisões, você precisa estar atento no momento em que você quebra as decisões que você tomou antes. Muitas vezes é simplesmente um impulso que veio, que faz com que você queira quebrar aquele regime que você tanto quis fazer. E se naquele momento você volta a sua atenção, a sua presença, a sua consciência a respeito de tudo que levou você a tomar aquela decisão, você consegue se manter firme na força de vontade. Mas se você está desatento, se você está adormecido internamente, agindo só no automático, o que é agir no automático? É quando o nosso cérebro age na área que está inconsciente, que está submersa da presença da atenção e da consciência. Você nem percebe que você quebrou aquele acordo. Você só vai tomar consciência depois, quando você vê a consequência daquele problema, e aí você vai se sentir culpado por isso. E como fazer para trazer essa atenção? Como fazer para trazer essa consciência? Não é uma tarefa fácil, porque essa é uma habilidade cerebral, neuronal.
Você precisa treinar isso. Você precisa treinar como você treina um músculo na academia. É claro que você não vai esperar que você chegue na academia no primeiro dia e levante o mesmo peso que uma pessoa que está há anos lá treinando, que o músculo já é forte, desenvolvido. Você também precisa treinar essa habilidade, porque essa habilidade, inclusive, é a habilidade que vai permitir que você se desenvolva em todos os outros aspectos da sua vida, que você realize os seus sonhos. É a habilidade que permite que você evolua para ser mais feliz. E essa habilidade, ela exige um treinamento. Tem várias maneiras de você treinar ela. A primeira maneira é simplesmente você entender isso. Você saber que existe isso, você entender que existe essa necessidade. Ninguém talvez nunca tenha dito para você a importância da atenção e da presença. Uma segunda maneira é você ter o que a gente chama de ancoramento. Então, o ancoramento é algo que faz você lembrar daquilo e uma atitude que permite que você consiga acessar essa área cerebral. Então, você pode usar de uma ferramenta para te lembrar daquele acordo que você fez com você mesmo. Por exemplo, você pode colar na sua geladeira que você vai fazer uma corrida daqui a tanto tempo. Então, que você precisa se preparar para isso. Ou você pode colocar um lembrete no celular daquele propósito que você está se comprometendo. Alguns objetos que a gente usa no dia a dia são exatamente isso. Por exemplo, quando você se casa e coloca uma aliança na mão, em algum grau aquilo é um objeto que te lembra daquele propósito de realizar aquilo, de realizar um casamento próspero, feliz, fiel, né? Então, tem objetos que você pode fazer. Você pode ancorar a sua atenção na sua respiração. Então, se você para um segundo, né, e você respira fundo, você traz o seu pensamento, as suas ideias, aquele eu que se comprometeu naquele momento. Então, essa é uma das técnicas, né? Ela é derivada de uma técnica muito poderosa de treinamento da atenção, que é o mindfulness, que é a meditação chamada de atenção ativa, né? Eu recomendo que você conheça a respeito dessa técnica, que você se exercite nela, porque ela traz atenção, ela treina como um músculo a sua atenção, a sua presença, e assim você consegue unificar melhor esses eus que estão discutindo dentro de você. Uma outra coisa que é importante para que você cumpra um determinado acordo que você fez consigo mesmo, é que você fortaleça uma outra estrutura mental, que é a determinação. E a determinação, ela funciona da seguinte maneira: você fortalece ela conforme você recebe estímulos positivos por utilizá-la. Ou seja, se você se esforça num determinado ramo e você tem um ganho com aquilo, o seu cérebro ele produz dopamina quando você tem este movimento. E aí você fortalece esse caminho neuronal. Então, a força de vontade, ela em algum grau, ela é diferente da atenção, porque ela não é uma habilidade neuronal. Ela é uma habilidade de persistência. Ela é uma habilidade que envolve diversas áreas cerebrais. Mas ela em algum grau, você também exercita ela. Porque você se compromete com coisas que você consegue cumprir. E você vai se comprometendo do pouco ao muito. Não adianta você se comprometer a fazer algo que é impossível você realizar, ou que seja muito difícil. Isso você não vai conseguir, você vai se frustrar, isso vai atuar contra. Você vai receber um estímulo de que quando você se esforça, você não consegue. Aquilo é frustrante.
Ou seja, é melhor eu não me esforçar. Isso leva a uma paralisia, isso leva a uma inércia. Isso não é nada além da preguiça, da inércia. Você paralisa, você não consegue realizar. Então, quando você está nesse estado, você tem que começar aos poucos, coisas que você vai realizar. Enfim, em resumo, quando você vai montar esses acordos consigo mesmo, você precisa unir as várias partes que estão dentro de você. Você traz para todos esses eus que estão aí, para conversar, quais são as necessidades de cada um deles. Por exemplo, eu quero fazer um regime porque eu preciso melhorar minha saúde, ou porque eu quero ficar mais bonito, porque eu quero me sentir melhor com o meu corpo. Então essa é uma necessidade, algumas das necessidades. E você vai trazer a outra parte que vai falar, não, tudo bem, mas olha, veja, eu não quero que seja algo muito radical, porque eu não quero passar fome, ou não, eu entendo que essa necessidade é tão urgente que eu concordo com isso. Então você precisa trazer para que você faça uma coisa alinhada. E você só consegue fazer isso se você está com a sua consciência presente, que é a sua atenção, que é o que eu acabei de explicar. E por fim, que era a pergunta inicial, é como se perdoar. É importante você entender todos esses mecanismos para você entender que existe um crescimento, existe um treinamento nisso tudo. E que você ainda talvez não tenha completado todas as etapas. E quando você não consegue, você precisa voltar, avaliar qual que foi a falha, qual que foi o acordo que eu fiz, que talvez eu não tenha convidado todas as partes para participar. Será que está me faltando atenção? Será que está me faltando força de vontade? Para que isso gere um movimento de crescimento em você. E não de culpa, porque quem gera a culpa é uma outra estrutura psicológica chamada de eu idealizado, que é uma imagem também criada para proteção do ser, porque ela visa um desenvolvimento rumo à perfeição, mas este eu idealizado, ele é muito distante de quem você é hoje. Então, ele fala para você que você não pode errar. Ele, em algum grau, ele faz a mesma coisa que o outro faz com você, que eu comentei no vídeo anterior. Ele é crítico, ele é julgador, ele é algoz, ele é cruel, agressivo. E você, nesse momento que você sente culpa por não ter realizado algo, você está se colocando no papel da submissão, tudo dentro de você mesmo acontecendo. Se você gostou, dá o seu like. Se você acha importante para alguém, compartilhe esse vídeo. Se inscreve no nosso canal, isso ajuda eu continuar fazendo esses vídeos. E em seguida a gente vai ter um vídeo a respeito do verdadeiro perdão de si mesmo, quando você reconhece que você teve alguma atitude errada e você sente um arrependimento. Até a próxima.